cartão deslizou pelo leitor. Negado. Débora sentiu o rosto esquentar enquanto Ademir suspirava alto, cruzando os braços. Débora, quantas vezes eu vou passar por isso com você? O cartão estava sem saldo. Valentina, de 3 meses, chorava no colo. As pessoas na fila já começavam a resmungar, e foi aí que ela percebeu. O homem de terno impecável no canto da loja estava olhando para ela. Não com pena, com algo que ela não conseguia decifrar. E nas próximas 24 horas, aquele olhar ia mudar tudo. Débora olhou para a tela do leitor de cartão como se aquilo fosse um erro. Mas não era. O saldo estava zerado há 3 dias. Ela sabia disso. Ainda assim, tinha tentado. Negado de novo, Ademir falou alto, batendo a mão no balcão. A fila atrás dela tinha 6 pessoas, todas olhando. Débora apertou Valentina contra o peito, sentindo o coração bater rápido demais. Deixa eu anotar no caderno, Ademir. Só dessa vez. Eu pago semana que vem, eu juro. Ademir soltou uma risada curta, sem graça nenhuma. Anotar no caderno? Você já deve R$ 43. Eu não sou banco, moça. Eu tenho contas para pagar também. Débora sentiu os olhos arderem, mas segurou. Não ia chorar ali, não na frente de todo mundo. Valentina continuava chorando e ela balançava o corpo sem parar, tentando acalmar a filha enquanto as palavras de Ademir cortavam. Olha, faz o seguinte, ele disse, pegando a sacola de compras e jogando em cima do balcão. Tira metade disso aí, escolhe o que você quer de verdade. Ademir, são só coisas básicas, arroz, feijão, óleo, ovos, e eu não posso dar de graça. Escolhe. Débora olhou para a sacola. Cada item ali tinha sido pensado. Ela tinha calculado tudo 3 vezes antes de sair de casa. Não tinha nada extra, nada de luxo. Era só comida. Ela começou a tirar as coisas. Primeiro o óleo, depois metade dos ovos. O pacote de macarrão. Valentina chorava mais alto agora, e Débora sentia que ia desmoronar a qualquer segundo. Deixa o arroz e o feijão, ela disse baixinho, quase sem voz. Uma mulher na fila suspirou alto, impaciente. Um homem mais velho bufou. Débora queria sumir dali, queria que a terra se abrisse e a engolisse junto com a vergonha. Ademir passou os 2 itens no caixa com pressa, como se quisesse se livrar dela logo. R$ 20. Débora colocou o cartão na máquina de novo. Tentou uma segunda vez, como se o resultado fosse mudar. Negado. Ademir suspirou alto, impaciente. Débora, eu não posso ficar travando meu caixa. Tem gente esperando. Ela olhou para trás. 6 pessoas na fila, todas olhando, julgando. Deixa eu anotar no caderno, Ademir. Ela pediu, a voz tremendo. Eu pago semana que vem. Prometo. Anotar? Você já deve R$ 43. Ele cruzou os braços. Vai ter que tirar coisa. Débora sentiu uma lágrima descer. Não conseguiu segurar dessa vez. Pegou o feijão de volta e colocou na prateleira ao lado do caixa. Só o arroz então. Ademir passou o arroz. R$ 12. Débora anotou no caderno velho e rasgado que ele jogou em cima do balcão. Mais uma dívida. No canto da loja, perto das geladeiras, Jairo observava tudo. Ele tinha vindo comprar água. Acabou testemunhando aquilo e não fez nada. Ficou ali, parado, assistindo uma mulher ser humilhada porque um cartão não passava e um dono de mercado não tinha compaixão. Ele podia ter pagado, podia ter dado o que faltava, podia ter comprado tudo para ela, mas ficou paralisado como sempre ficava. Observando, calculando, pensando demais. Quando Débora saiu do mercado, Jairo ainda estava ali, segurando a garrafa de água que custava R$ 12, mais que o arroz e o feijão juntos. Ele pagou e saiu atrás dela. Débora estava na esquina, encostada na parede, chorando. Valentina chorava também. O sol batia forte nas duas. Jairo parou a alguns passos de distância, com as mãos nos bolsos. Desculpa, ele disse. Débora se virou assustada. Era o homem de terno, o que estava no mercado. Desculpa, ele repetiu. Eu vi tudo lá dentro.
Débora enxugou o rosto rapidamente, envergonhada. Não precisa se desculpar. O senhor não fez nada. Exatamente, ele disse, e havia algo pesado na voz. Eu não fiz nada. E devia ter feito. Débora não sabia o que dizer. O homem deu um passo à frente, mas manteve distância. Meu nome é Jairo, e eu tenho uma proposta para você. Mas antes de eu falar, eu preciso que você saiba que isso não é caridade. É porque... Ele parou, engoliu seco. É porque eu preciso fazer isso. Eu realmente preciso. Débora franziu a testa, confusa. Proposta? Que tipo de proposta? Jairo tirou a carteira do bolso interno do paletó. Débora deu um passo atrás, instintivamente. Ele percebeu e levantou as mãos. Calma, eu não vou te dar dinheiro. Ele abriu a carteira e tirou um cartão de crédito preto, com letras douradas. Eu quero emprestar isso para você. Por 24 horas. Você usa para o que quiser, sem perguntas, sem condições. Depois você me devolve. Débora olhou para o cartão como se fosse uma bomba. Isso é algum tipo de pegadinha? Não. Então por quê? Ninguém faz isso. Jairo olhou para Valentina, que finalmente tinha parado de chorar. Ele engoliu seco de novo, e Débora viu algo quebrar naquele rosto. Porque eu preciso ver uma coisa, ele disse, a voz falhando. Eu preciso entender uma coisa que eu nunca entendi, e você é a única pessoa que pode me mostrar. Débora balançou a cabeça. Isso não faz sentido nenhum. Eu sei, mas é verdade. Ele estendeu o cartão. 24 horas. Sem limite, sem perguntas. Você me devolve amanhã, no mesmo horário, aqui nessa esquina. Só isso. Débora olhou para o cartão. Depois para Valentina. Depois para a sacolinha com um único pacote de arroz. E se eu não devolver, você vai devolver. Jairo disse com uma certeza estranha. Eu sei que você vai. Ela ficou ali, parada, com o vento batendo no rosto e o bebê no colo. Todas as sirenes da cabeça dela gritavam que aquilo era loucura, que ninguém fazia isso, que tinha armadilha. Mas havia algo na voz dele, algo quebrado, algo desesperado, algo verdadeiro. Débora estendeu a mão e pegou o cartão. Jairo fechou os olhos por um segundo, como se tivesse acabado de tomar um remédio amargo. Obrigado, ele disse, e saiu andando rápido, sem olhar para trás. Débora ficou ali, sozinha na esquina, segurando um cartão de crédito preto que pesava como chumbo na mão. E então Valentina começou a chorar de novo. Débora entrou no mercado São João, segurando o cartão como se fosse roubar. Olhou para os lados. Ninguém estava prestando atenção nela, mas ela sentia que todos sabiam, que todos estavam olhando. Valentina estava quieta no carrinho, finalmente. Débora pegou os itens que tinha devolvido no mercado do Ademir. Arroz, feijão, óleo, ovos, macarrão, leite, fraldas. No caixa, a moça passou tudo sem olhar direito para ela. R$ 87,40. Débora colocou o cartão na máquina. O coração batia tão rápido que ela achou que fosse desmaiar. A máquina apitou. Aprovado. Ela pegou as sacolas e saiu de lá como se estivesse fugindo de um assalto. Na calçada, parou. Olhou para as compras. Olhou para o cartão na mão. Aquilo era real. Voltou para casa andando rápido. Guardou as compras. Preparou a mamadeira para Valentina. A menina mamou e dormiu. E Débora ficou ali, sentada na mesinha da cozinha, olhando para o cartão preto em cima da madeira manchada. 24 horas, ele tinha dito. Sem perguntas, sem condições. Ela olhou para o relógio. 3 da tarde. Ainda tinha 15 horas. Ele queria o cartão de volta às 6 da manhã do dia seguinte. Débora pegou o celular e pesquisou no Google. Cartão preto sem limite. Os resultados falavam de cartões para milionários. Pessoas que ganhavam mais em um mês do que ela ganharia na vida inteira. Por que um homem assim tinha dado aquilo para ela? Ela lembrou da voz dele. Eu preciso fazer isso. Eu realmente preciso. Havia desespero ali. Não era pena. Era outra coisa. Débora olhou para o quarto onde Valentina dormia. A porta estava entreaberta.
Ela conseguia ver o berço velho, as cobertas remendadas, as roupinhas estendidas no varal improvisado. Ela pegou o cartão de novo e saiu. A primeira loja foi a Bebê Store. Débora nunca tinha entrado ali. Sempre passava na frente e olhava a vitrine. Tudo era caro demais. Tudo era bonito demais. Ela entrou devagar, como se não tivesse permissão. Uma vendedora sorriu para ela. Posso ajudar? Eu tô procurando umas coisas pro meu bebê. Que idade? 3 meses. A vendedora levou Débora até uma seção cheia de roupinhas pequenas. Bodes, macacões, mantas, tudo com cores suaves e estampas delicadas. Débora viu um bode com estampa de girassol, amarelo, sua cor favorita desde criança. Pegou ele nas mãos e sentiu os olhos arderem. Esse é lindo, a vendedora disse. Quer experimentar no seu bebê? Não, ela está dormindo em casa, mas eu vou levar. Débora pegou mais 3 bodes, uma manta amarela, um kit de chupetas, um mordedor em formato de estrela. No caixa, a moça falou, R$ 156,90. Débora passou o cartão. Aprovado. Ela saiu da loja com 2 sacolas e o coração batendo forte. Não era só felicidade. Era medo também. Medo de estar fazendo algo errado. Medo de que aquilo tudo desaparecesse. Mas ela continuou. Entrou na Rehap. Comprou um mobile musical para pendurar no berço. Um chocalho colorido. Um livro de pano com animais. Entrou na Pimpolho. Comprou sapatinhos amarelos. Meias com desenhos de estrelas. Entrou numa papelaria. Comprou um álbum de fotos de bebê. Queria registrar tudo. Cada momento com Valentina. Porque momentos eram tudo que ela tinha. Em cada loja, o cartão aprovava. Em cada loja, Débora sentia algo estranho no peito. Não era só alegria, era confusão. Por que aquele homem estava fazendo isso? O que ele queria ver? Ela parou numa loja de tecidos. Ficou ali, olhando os rolos de pano colorido. Ela sabia costurar. A mãe tinha ensinado. Podia fazer roupinhas para Valentina. Roupas únicas, feitas com amor. Comprou 3 metros de tecido amarelo com florzinhas brancas. Comprou linha, botões pequenos. Na saída viu uma loja de roupas femininas. Tinha uma blusa na vitrine. Simples, bonita. R$ 79. Débora parou, olhou para a blusa, olhou para o cartão. Entrou na loja. Pegou a blusa. Foi até o provador. Experimentou. Ficava bem. Fazia tempo que ela não comprava nada para si mesma. Foi até o caixa. A moça passou a blusa no leitor. R$ 79. Débora ficou ali parada com o cartão na mão. R$ 79. Uma semana de comida, 5 pacotes de fralda, 3 consultas no posto de saúde. Ela guardou o cartão. Desculpa, mudei de ideia. Saiu da loja sem a blusa. Voltou para casa com 6 sacolas. Valentina tinha acordado e estava chorando. Débora pegou ela no colo, trocou a fralda, deu banho, colocou um dos bodes novos, o de girassol. Valentina ficou linda. Débora tirou uma foto com o celular velho, a primeira foto dela com roupa bonita, roupa nova, roupa escolhida. Ela olhou para o relógio. 8 da noite. Ainda tinha 10 horas. Olhou para as sacolas, para as roupinhas, para os brinquedos, para o tecido. E então ela pensou, o que esse homem vai pensar quando souber o que eu comprei? Jairo estava sentado na sala vazia da casa grande quando a primeira notificação chegou. Supermercado São João, 87,40. Ele soltou o ar que nem sabia que estava segurando. Comida. Ela tinha comprado comida. Era isso. Só isso. Um alívio estranho tomou conta dele. Mas então veio a segunda. Bebê Store. R$ 156,90. O celular escorregou na mão. Ele apertou mais forte. Olhou para a tela. Leu de novo. Bebê Store. O coração disparou. Ele levantou. Sentou. Levantou de novo. Foi até a cozinha. Voltou. Ela estava comprando coisas para o bebê. Normal. Era normal. Mães fazem isso. Mas por que aquilo doía tanto? Outra notificação. Rehap Brinquedos. 89,30.
Jairo fechou os olhos. Respirou. Tentou controlar. Mas a imagem veio. Uma loja igual. 3 anos atrás. Ele entrando sozinho porque a esposa estava no hospital com a filha. Vou comprar algo para quando ela sair. Ele tinha pensado. Comprou um mobile de R$ 400. Nunca tirou da caixa. A notificação seguinte veio mais rápido. Pimpolho calçados infantis. 67,50. As pernas falharam. Ele se deixou cair no sofá. Calçados infantis. Sapatinhos. Para uma bebê de 3 meses que ainda nem andava. Ela tá comprando para o futuro, ele pensou. Tá planejando. Tá acreditando que a filha vai crescer, vai andar, vai viver. Ele também tinha acreditado. Mas ele não tinha comprado futuro. Ele tinha comprado silêncio. Mais uma. Calunga Papelaria. 43,80. Jairo franziu a testa. Papelaria. Ele olhou para o celular como se a tela pudesse explicar. Para que papelaria? Lápis? Caderno? A menina tinha 3 meses. O mistério daquilo era pior que a dor. Ele pegou o celular. Quase ligou para ela. Quase bloqueou o cartão. Quase saiu de carro para ir atrás, mas ficou ali, paralisado, como sempre. Armarinho São José. 34,20 armarinhos agora. Linha? Botões? Tecido? Farmácia Preço Bom. 78,90 remédios. Vitaminas. Fraldas, talvez. Loja de tecidos Dona Maria. 45,60 tecido de novo. Jairo não entendia nada. E aquilo estava corroendo ele por dentro, porque ele só via os nomes, os valores, mas não via o significado, não via a intenção, não via o amor por trás de cada compra. Assim como nunca tinha visto na filha dele. A voz da ex-esposa voltou, nítida, cruel, verdadeira. Você comprou tudo para ela, mas nunca esteve lá para dar nada. Ele tinha respondido. Eu estava construindo o futuro dela. E ela tinha rido, aquele riso dolorido. Ela não tinha futuro sem você presente. Eram 10 da noite. A casa estava escura. Jairo nem tinha acendido as luzes. Só ficou ali, no sofá, olhando para o teto. A última notificação chegou às 23h47. Calunga Papelaria, 43,80 do total. R$ 558,558. Ele tinha gastado o dobro disso num jantar semana passada. Sozinho. Vinho caro. Comida que ele nem lembrava o gosto. Mas aqueles R$ 558 pesavam como chumbo. Jairo se levantou, caminhou até o corredor. A porta no final estava fechada. Como sempre. Como há 3 anos. Ele colocou a mão na maçaneta. Sentiu o metal frio na palma. Tentou girar. Não conseguiu. Soltou. Encostou a testa na porta. Amanhã, ele sussurrou. Amanhã eu abro. Mas sabia que estava mentindo. Voltou para a sala. Pegou o celular. Olhou as notificações de novo. Uma por uma. E pela primeira vez em 3 anos, chorou sem tentar segurar. Porque uma estranha estava fazendo por R$ 558 o que ele nunca conseguiu fazer com 47 milhões. Estar presente. Débora chegou na esquina às 6 da manhã, em ponto. O sol estava nascendo. Valentina dormia no carrinho. Ela tinha colocado o bode de girassol na menina. Queria que ele visse. Jairo já estava lá, parado no mesmo lugar do dia anterior. Ele parecia cansado, os olhos vermelhos, a barba por fazer, a mesma roupa do dia anterior. Ele não tinha dormido. Débora se aproximou devagar, segurava o cartão na mão. Bom dia, ela disse baixinho. Jairo olhou para ela, depois para Valentina, depois para o cartão. Bom dia, ele respondeu a voz rouca. Débora estendeu o cartão. Jairo pegou, mas não guardou. Ficou ali, segurando, olhando para ela. Obrigado, ele disse. Eu que agradeço, eu não sei por que o senhor fez isso, mas eu agradeço. Jairo engoliu seco, olhou para o chão, depois olhou de novo para ela. Posso perguntar uma coisa? Débora assentiu. O que você comprou? Ela ficou sem jeito. Será que ele estava bravo? Será que ela tinha gastado demais? Eu
Eu trouxe as sacolas. Tá tudo aqui no carrinho. Se o senhor quiser ver, eu quero. Jairo disse rápido. Rápido demais. Por favor. Débora pegou a primeira sacola, tirou o bode de girassol que estava embrulhado no papel de seda da loja. Esse eu já coloquei nela. Débora apontou para Valentina. É o primeiro, mas comprei mais 3. Todos amarelos. Girassóis. Por quê? Porque amarelo é minha cor favorita desde pequena. Jairo olhou para o bode. Depois para Valentina dormindo com o mesmo bode. A mão dele tremeu. Girassóis. Ele repetiu baixinho. Débora continuou, sem perceber a reação dele. E comprei essa manta também, para ela não passar frio à noite. A que ela tinha tá toda rasgada. Ela mostrou a manta amarela. Jairo pegou ela nas mãos, passou os dedos no tecido macio. Comprei também um mordedor, em formato de estrela, Débora mostrou. A Valentina adora olhar para o céu. Quando tem estrela, ela fica quietinha, só olhando, então achei que ela ia gostar. Jairo olhou para o mordedor. A forma de estrela, as cores brilhantes. Ela gosta de estrelas, ele disse mais para si mesmo do que para Débora. Gosta, Débora sorriu. E olha isso aqui, comprei um álbum de fotos, para guardar as memórias dela. Sabe, eu nunca tive dinheiro para fazer isso. Todas as fotos ficam perdidas no celular. Mas agora eu posso imprimir e guardar certinho, para quando ela crescer, ela ver. Jairo pegou o álbum. Na capa tinha escrito, Meus primeiros momentos. Ele abriu. As páginas estavam vazias, esperando para serem preenchidas. Memórias, ele disse, a voz falhando. Débora continuou, animada agora. E comprei tecido, 3 metros. Amarelo com florzinhas brancas. Eu sei costurar. Minha mãe me ensinou. Vou fazer umas roupinhas para ela. Porque comprar pronto é caro, né? Mas se eu fizer, fica mais barato. E fica do jeito que eu quero, único. Ela mostrou o tecido. Jairo passou a mão nele. Você costura, ele disse. Costurei a vida toda. É o que eu faço para ganhar um dinheiro extra. Faço consertos, ajustes. Às vezes faço roupinha de bebê para vender, mas nunca sobra para fazer para Valentina. Sempre sobra só os retalhos. Jairo olhou para ela. Realmente olhou. Viu as mãos calejadas, as unhas curtas, os dedos marcados de agulha. Você trabalha de noite? Depois que ela dorme? Débora pareceu surpresa com a pergunta. Como o senhor sabe? Eu imaginei. Quando ela dorme, eu costurar. Às vezes até 2, 3 da manhã. Mas tá tudo bem. Pelo menos eu tô perto dela, né? Tô em casa. Tô presente. A palavra caiu como uma bomba no peito de Jairo. Presente. Ele olhou pro carrinho. Valentina mexeu no sono. Débora imediatamente se abaixou e ajeitou a mantinha que tinha escorregado. Um gesto automático, natural, de quem conhece cada movimento da filha. E os sapatinhos? Jairo perguntou, tentando manter a voz firme. Vi que você comprou na Pimpolho. Ah, sim! Débora pegou a caixinha. Olha que lindo! Amarelos com estrelinhas bordadas. Ela ainda não anda. Mas eu quis comprar mesmo assim. Só porque são bonitos. Só porque eu podia. Ela riu meio sem graça. Deve parecer bobagem, né? Comprar sapato para quem não anda. Não, Jairo disse, a voz quebrando. Não é bobagem. Débora olhou para ele, confusa com a reação. O senhor tá bem? Estou. Ele mentiu. Continue. O que mais você comprou? Comprei brinquedos, um mobile musical, um chocalho, um livrinho de pano. E... Ela parou, pegando mais uma sacola. E paguei a dívida no mercado do Ademir. Os R$ 43. Agora eu não devo mais nada para ele. Jairo assentiu, olhou para as sacolas, para os itens espalhados. Quanto você gastou no total? R$ 558, Débora disse baixinho. Eu sei que é muito. É muito pouco, Jairo interrompeu. Débora franziu a testa. Como assim? Você tinha um cartão sem limite. Por 24 horas. Podia ter comprado qualquer coisa.
e você gastou R$ 558. Mas já foi muito para mim. Nunca tive esse dinheiro todo de uma vez. Jairo olhou para ela, realmente olhou. E você? Comprou algo para você? Débora desviou o olhar. Eu tentei. Tinha uma blusa. R$ 79. Entrei na loja, experimentei, gostei. Mas na hora de pagar, ela parou. R$ 79 dá uma semana de comida. Ou 5 pacotes de fralda. Eu não consegui. Jairo fechou os olhos. A dor no peito estava insuportável. Por que não? Porque mãe não compra para ela. Débora disse simplesmente. Mãe compra para quem ela ama. Sempre foi assim. Minha mãe era assim. Eu sou assim. É o certo. Jairo abriu os olhos. Olhou para Débora. Para Valentina. Para sacolas com itens simples e baratos que valiam mais que tudo que ele tinha. E então ele desmoronou. Sentou no meio-fio e começou a chorar. Não era um choro contido. Era um choro de 3 anos acumulados. De uma dor que nunca tinha sido curada. Débora ficou assustada. Senhor, o senhor está bem? Eu fiz alguma coisa errada? Jairo balançou a cabeça, sem conseguir falar. E foi aí que as palavras finalmente saíram. Eu tive uma filha. Débora ficou ali, parada, sem saber o que fazer. O homem de terno estava sentado no meio-fio chorando. Ela nunca tinha visto alguém chorar daquele jeito, como se estivesse quebrando por dentro. Eu tive uma filha, ele repetiu, limpando o rosto com as mãos. Ela nasceu prematura, 6 meses de gestação. Ficou na UTI. Débora sentou no meio-fio ao lado dele. Valentina continuava dormindo no carrinho. Sinto muito, ela disse baixinho. Jairo balançou a cabeça. Eu não estive presente. Nem um dia. Tinha sempre uma reunião. Sempre uma viagem. Sempre um negócio mais importante para fechar. Ele olhou para o céu como se estivesse procurando algo lá. Eu dizia para mim mesmo. Quando ela sair da UTI, eu vou estar mais presente. Eu vou aproveitar cada momento. Mas a voz dele quebrou. Ela nunca saiu. Débora sentiu os olhos arderem. Quando foi? 3 anos atrás. Uma terça-feira. 3 da manhã. Ele parou. Respirou fundo. Continuou. Eu estava em São Paulo, fechando uma fusão de 50 milhões. 50 milhões. Como se aquilo importasse. Como se aquilo valesse alguma coisa. O senhor não sabia que ia acontecer. Débora tentou confortar. Mas eu sabia que ela estava mal, Jairo disse olhando para ela. Os médicos tinham avisado. Minha esposa tinha ligado chorando, pedindo para eu voltar. Mas eu disse que era só mais um dia, só mais uma reunião. E aí o celular tocou de novo, 3h15 da manhã. Eu vi o nome dela na tela, mas estava no meio de uma negociação. Deixei para atender depois. Ele parou de novo. As lágrimas caíam sem parar agora. Quando eu atendi, já era tarde. Ela só disse, ela se foi, Jairo. Nossa filha se foi e você nem estava aqui. Débora segurou a mão dele. Não disse nada. Só segurou. Eu peguei o primeiro voo. Cheguei de manhã. Minha esposa estava sentada no corredor do hospital, segurando uma mantinha rosa, os olhos completamente vermelhos. Ela olhou para mim e disse algo que eu nunca vou esquecer. O quê? Débora perguntou baixinho. Você a segurou 2 vezes em 3 meses, e nas 2 vezes ela estava sedada. Você nunca viu os olhos dela abertos, nunca ouviu ela chorar. Você não conheceu sua filha. O silêncio caiu entre eles. Pesado, doloroso. Ela tinha razão. Jairo continuou. Eu não conheci minha filha. Eu não sei qual era a cor favorita da minha esposa. Não sei se minha filha gostaria de estrelas ou de luas. Não sei que tipo de música faria ela dormir. Não sei nada, porque eu nunca estive lá. Ele olhou para Débora. Mas você sabe que Valentina gosta de estrelas. Sabe que amarelo é sua cor favorita. Sabe costurar porque sua mãe ensinou e agora você vai ensinar para sua filha. Você tem memórias para colocar naquele álbum. Eu não tenho nenhuma. Débora apertou a mão dele.
Eu tinha um quarto pronto, Jairo disse, decorado com girassóis. Era a flor favorita da minha esposa. Ou pelo menos eu acho que era. Eu nem tenho certeza disso, mas o quarto estava lá, cheio de coisas caras, importadas. Um berço de 10 mil reais, um armário cheio de roupas de marca, sapatinhos de couro de 400 reais. Tudo o que o dinheiro podia comprar. Ele olhou para as sacolas de Débora, mas o berço nunca teve um bebê dormindo nele. As roupas nunca foram usadas, os sapatinhos nunca pisaram no chão, porque ela morreu antes de sair da UTI, e eu nunca tive a chance de ser pai. O senhor foi pai, Débora disse, só não teve tempo suficiente. Não, Jairo balançou a cabeça. Eu tive 3 meses. 90 dias, e escolhi não usar nenhum deles. Eu escolhi reuniões, escolhi dinheiro, escolhi trabalho. Minha esposa estava certa. Eu escolhi tudo, menos minha filha. Ele olhou para Valentina no carrinho. E então ontem eu vi você, sendo humilhada por 10 centavos, tentando comprar comida para o seu bebê. E eu fiquei ali parado, sem fazer nada, como sempre faço, observando, calculando, pensando. Mas o senhor me ajudou depois, Débora disse. Ajudei? Jairo deu um riso triste. Eu não ajudei você. Você me ajudou. Eu dei aquele cartão porque eu precisava entender. Precisava ver. Precisava saber o que uma mãe de verdade fazia. Ele olhou para ela. E você me mostrou. Com 558 reais, você deu para sua filha tudo que eu nunca consegui dar para minha com 47 milhões. Presença. Você conhece sua filha. Você está presente. Você costura à noite porque de dia você está com ela. Você escolhe girassóis porque sabe que ela gosta. Você não compra uma blusa de 79 reais porque sua filha é mais importante. As lágrimas de Jairo caíam mais rápido agora. Você é tudo que eu nunca fui. E sua filha tem tudo que a minha nunca teve. Não dinheiro. Não coisas caras, mas você. Ela tem você. Débora começou a chorar também. Eu sinto muito mesmo. Não sinta, Jairo disse. Você me deu a resposta que eu procurava há 3 anos. A resposta que eu tinha medo de encarar. Que resposta? Jairo olhou para ela. Que a verdadeira pobreza não é falta de dinheiro. É falta de presença. E eu sou o homem mais pobre que eu conheço. Débora segurou as 2 mãos dele agora. Mas o senhor pode mudar isso. Não é tarde demais para ser presente na vida de outras pessoas. Jairo olhou para ela. Havia esperança naquele olhar. Pequena, frágil, mas estava lá. Como? E foi aí que Débora disse algo que mudaria tudo. Me deixa ajudar o senhor, do jeito que o senhor me ajudou. Jairo olhou para Débora confuso. Me ajudar? Como? Débora levantou do meio-fio. Pegou Valentina no colo. A menina acordou e começou a olhar em volta, quietinha. O senhor precisa abrir aquela porta. Jairo ficou paralisado. Como você sabe da porta? Porque eu sei o que é ter algo trancado dentro da gente. Algo que dói tanto que a gente prefere fingir que não existe. Ela ajeitou Valentina no colo. Mas fingir não cura, só adia a dor. Jairo ficou em silêncio, olhando para mãe e filha, para o bode de girassol, para os olhinhos curiosos de Valentina olhando para ele. Eu não consigo, ele disse. Consegue, Débora insistiu, mas não sozinho. Ninguém consegue sozinho. Jairo sentiu algo quebrar dentro dele. Ela estava certa. Ele tinha passado 3 anos sozinho naquela casa enorme, fugindo, trabalhando, ganhando mais dinheiro, como se dinheiro pudesse preencher o vazio. O que você quer que eu faça? Ele perguntou, a voz pequena. Primeiro, o senhor vai abrir aquela porta, hoje, e eu vou com o senhor se deixar. Jairo olhou para ela. Uma estranha, uma mulher que ele tinha conhecido há um dia, que ele tinha visto ser humilhada por 10 centavos. E agora ela estava oferecendo estar presente no momento mais difícil da vida dele. Por que você faria isso por mim? Débora sorriu. Um sorriso triste, mas genuíno. Porque o senhor fez por mim. O senhor me deu dignidade quando eu não tinha nenhuma.
Me deu a chance de comprar coisas bonitas para minha filha, de não ter que escolher entre comida e amor. Agora eu quero dar para o Senhor o que o Senhor precisa. E o que eu preciso? Presença. Alguém presente quando o Senhor enfrentar aquilo. Jairo começou a chorar de novo, mas dessa vez era diferente. Não era só dor, era algo parecido com esperança. Eles foram para a casa dele. Débora ficou impressionada com o tamanho, mas não disse nada. Só seguiu Jairo pelo corredor até a porta fechada. Ele parou na frente dela, a mão tremendo na maçaneta. Eu não entro aqui há 3 anos, ele disse. Eu sei. Débora ficou ao lado dele, segurando Valentina. Mas não precisa entrar sozinho. Jairo respirou fundo. 1 vez, 2, 3, e girou a maçaneta. A porta abriu. O quarto estava exatamente como ele tinha deixado, decorado com girassóis nas paredes, o berço branco e caro no centro, o armário aberto, cheio de roupinhas com etiquetas ainda pregadas, a pilha de fraldas nunca usadas, os sapatinhos de couro na prateleira, tudo esperando por uma menina que nunca chegou. Jairo deu um passo para dentro, as pernas tremiam. Débora entrou com ele, quieta, deixando ele processar. Ele foi até o berço, passou a mão na madeira. Estava empoeirada. 10.000 reais, ele disse, importado da Itália, e nunca foi usado. Olhou para o armário. Roupas de marca, tudo caro, tudo perfeito, mas sem vida, sem memória, sem história. Pegou os sapatinhos de couro, 400 reais. E você comprou sapatinhos de 67 reais para Valentina. E sabe a diferença? Débora esperou. Os dela vão ter história. Vão ter a memória do dia que ela usou pela primeira vez. Vão ter a marca dos primeiros passos. Vão ter valor. Esses aqui, ele olhou para os sapatinhos caros nas mãos. Não tem nada. São só coisas. Ele colocou os sapatinhos de volta na prateleira. Eu construí um império, Jairo disse, olhando para o quarto. 47 milhões em contas, 3 empresas, imóveis, investimentos, tudo que o dinheiro pode comprar. E para quê? Para quem? Ele olhou para Débora. Você com 558 reais é mais rica que eu com 47 milhões, porque você tem o que importa. Presença, memórias, amor. Débora se aproximou. Mas o senhor pode ter isso também, não com sua filha, ela já se foi, mas pode honrar a memória dela sendo presente para outras pessoas. Como? Jairo perguntou. Me contrata. Jairo piscou surpreso. Como? Me dá um trabalho, de verdade, com carteira assinada. Não caridade, dignidade. Me dá a chance de sustentar minha filha sem ter que escolher entre comida e fraldas, sem ter que dever para o Ademir, sem ter que costurar até 3 da manhã. Ela ajeitou Valentina no colo. E se o senhor tem 3 empresas, deve ter mais gente como eu. Gente que precisa de oportunidade, não de pena. Gente que só precisa de uma chance. Jairo olhou para ela. Realmente olhou. Você quer trabalhar para mim? Quero, Débora disse firme. Mas não porque o senhor tem pena de mim, porque eu sei trabalhar, sei costurar, sei cuidar, sei estar presente, e isso vale alguma coisa. Jairo sentiu algo mudar dentro dele. Ela estava certa. Ele tinha dinheiro, tinha recursos, tinha poder. Mas estava usando tudo para quê? Para ganhar mais dinheiro? Para ficar mais rico? Ou podia usar para mudar vidas? Para dar dignidade? Para estar presente? Tem uma vaga de analista de recursos humanos numa das minhas empresas, ele disse. Salário fixo, benefícios, creche corporativa para Valentina. Você tem experiência em RH? Débora baixou os olhos. Não, mas eu aprendo rápido. E sei lidar com gente. Sei ouvir. Sei entender. Isso já é mais do que metade do que um bom RH precisa, Jairo disse. O resto eu ensino, ou melhor, a empresa ensina. Você começa segunda-feira. Senhor, eu... Jairo. Pode me chamar de Jairo. Débora sorriu. Um sorriso verdadeiro dessa vez. Jairo. Obrigada, mas eu não quero que o senhor faça isso por pena. Não é pena.
Jairo olhou para ela. É justiça. Você merece ter dignidade, merece não ter que escolher. E Valentina merece uma mãe que não precise trabalhar 3 turnos para sobreviver. Ele olhou para o quarto. Minha filha não está mais aqui. Mas a sua está. E ela merece uma mãe presente. Uma mãe que possa estar lá. E eu posso ajudar com isso. Débora começou a chorar. E sobre moradia? Jairo disse, hesitando. Posso adiantar 3 meses de salário. Você usa como quiser. Para quitar dívidas, pagar aluguel adiantado, ter um fundo emergencial. Depois a gente desconta aos poucos. Com juros 0. Jairo, isso é demais. Não é, ele disse. É o justo, porque você me ensinou algo que eu nunca aprendi. Que mãe não compra para ela. Mãe compra para quem ela ama. E eu nunca entendi isso até ontem. Ele olhou para Valentina. Sua filha tem você. E isso vale mais que todos os milhões do mundo. Débora ajeitou a marmita na bolsa e olhou para o relógio. 7h15 da manhã. Valentina estava na cadeirinha do carro, balançando o chocalho de estrela. Aquele mesmo que ela tinha comprado 6 meses atrás. O apartamento era o mesmo. Pequeno, simples. 2 peças e cozinha. Mas agora, as contas estavam em dia. A geladeira estava cheia e não tinha mais dívida com ninguém. Ela podia ter mudado para um lugar maior. O salário permitia, mas não quis. Não ainda. Estava juntando dinheiro. Com calma, com planejamento, do jeito certo. Na mesinha da sala tinha tecido amarelo cortado pela metade. Ela ainda costurava à noite, não porque precisava, mas porque gostava. Porque era dela, sua arte. Seu momento de paz depois que Valentina dormia. Tinha gente querendo comprar as roupinhas que ela fazia, pagando bem. Mas ela só aceitava encomendas pequenas, 2, 3 por mês. O suficiente para ter um dinheiro extra, não o suficiente para virar escravidão de novo. O celular tocou. Bom dia, Débora. Chegou bem? Era Jairo. Acabei de sair de casa. Chego aí em 20 minutos. Sem pressa. Valentina tá bem? Tá. Animada para ver a tia Carla na creche. Ótimo. Te vejo logo. Débora desligou e sorriu. Nos primeiros meses, ela tinha estranhado. Jairo ligava toda manhã. Perguntava se estava tudo bem, se ela precisava de algo, se Valentina estava saudável. No começo, Débora achou que era controle ou pena, mas não era. Era o jeito dele de estar presente, de se importar, de verdade. A empresa tinha mudado também. Jairo estava lá todo dia agora, não trancado na sala, andando pelos corredores, conversando com os funcionários, conhecendo as histórias deles. Débora trabalhava no RH, sua função era ouvir, entender, ajudar, e ela era boa nisso, muito boa. Tinha ajudado 3 mães solteiras a conseguirem vaga na creche corporativa. Tinha negociado horários flexíveis para 2 pais que precisavam buscar os filhos na escola. Tinha criado um projeto de vale-alimentação que beneficiava quem mais precisava. Jairo apoiava tudo. Mas quem fazia acontecer era ela. Você tem um dom para isso, ele tinha dito uma vez. Para ver as pessoas. De verdade. Débora tinha sorrido. Não é dom, é necessidade. Quando a gente precisa, a gente aprende a ver quem também precisa. Chegou na empresa, deixou Valentina na creche. A menina nem chorou mais. Já conhecia todo mundo, já tinha amiguinhos, já tinha rotina. No RH, tinha 3 mensagens esperando. Uma mãe pedindo ajuda para trocar o turno, um pai querendo saber sobre o plano de saúde para a cirurgia do filho, uma funcionária nova querendo entender os benefícios. Débora respondeu todas, com calma, com atenção, com presença. Na hora do almoço, Jairo apareceu na porta. Posso roubar 5 minutos? Claro. Eles foram até a copa. Jairo pegou o café. Débora pegou o suco. Queria te contar uma coisa, ele disse. Pode falar. Abri o quarto de novo. Ontem, sozinho dessa vez. Débora olhou para ele surpresa. E como foi? Doeu, Jairo admitiu.
Mas doeu menos, e eu consegui ficar lá. Sentei no chão, fiquei olhando para o berço, para os girassóis na parede. Ele mexeu no café. E pela primeira vez, eu não senti só culpa. Senti gratidão também. Gratidão por ela ter existido. Mesmo que por pouco tempo, mesmo que eu tenha desperdiçado esse tempo, ela existiu. E isso significa alguma coisa. Débora sorriu. Significa tudo. Jairo olhou para ela. E significa que eu posso honrar a memória dela fazendo diferente, sendo presente. Não com ela, porque eu perdi essa chance, mas com outras pessoas. O senhor já está fazendo isso. Nós estamos fazendo isso, Jairo corrigiu. Eu só abri as portas. Você que está mudando as vidas. Débora balançou a cabeça. A gente está fazendo junto, Jairo concordou. Tem outra coisa. Eu quero ampliar o projeto. Creche corporativa em todas as unidades. Vale alimentação para todo mundo. Horário flexível para pais e mães. Não como benefício, como direito. Isso vai custar caro, Débora disse. Vai, Jairo admitiu. Mas vai valer cada centavo. Porque não adianta ter lucro se as pessoas que trabalham para mim não conseguem estar presentes na vida dos filhos delas. Débora sentiu os olhos arderem. A sua filha ia ficar orgulhosa do senhor. Jairo limpou a garganta. Desviou o olhar, mas estava sorrindo. Eu espero que sim. Eles ficaram em silêncio por um momento. Confortável, verdadeiro. E você? Jairo perguntou. Como está sendo? Está sendo bom, Débora disse. Difícil às vezes. Eu ainda comparo preço no mercado. Ainda guardo dinheiro para emergência. Ainda costumo à noite. Nada disso é ruim, Jairo disse. Eu sei, mas às vezes eu me pego querendo gastar menos do que eu posso, sabe? Como se eu não merecesse. Você merece, Jairo disse firme. Não porque eu te dei um emprego, mas porque você trabalha, porque você está presente, porque você é uma boa mãe e uma boa profissional. Débora sorriu. Tô aprendendo a acreditar nisso. O celular de Jairo tocou. Ele olhou. Reunião em 10 minutos. Tenho que ir, ele disse, levantando. Mas obrigado, Débora. Por quê? Por me ensinar o que eu nunca aprendi. Que a verdadeira riqueza não é o quanto você tem, é o quanto você está presente. Ele saiu. Débora ficou ali terminando o suco. Olhou pela janela. Viu Jairo atravessando o pátio, parando para cumprimentar um funcionário, perguntando como estava. Sorrindo, presente. Ele tinha mudado, de verdade. Não era perfeito. Ainda trabalhava demais às vezes. Ainda tinha dias difíceis. Mas estava tentando. Estava lá. E era isso que importava. Às 6 da tarde, Débora pegou Valentina na creche. A menina estava com tinta amarela nas mãos. Tinha pintado um sol, amarelo, igual aos girassóis. Olha, mamãe! Sol para você! Débora pegou o desenho, pendurou na geladeira quando chegou em casa, ao lado dos outros desenhos, das fotos, das memórias. Preparou janta, deu banho em Valentina, colocou o pijama com estrelinhas, leu uma história, deu boa noite. E quando Valentina dormiu, Débora foi para a mesinha da sala, pegou o tecido amarelo, a linha, a agulha, e começou a costurar, não porque precisava, mas porque escolhia. E na cadeira ao lado, o álbum de fotos estava aberto na primeira página, esperando o começo. Foi o tempo. Tempo que não se compra, tempo que não se repete, tempo que não espera. Alguns usam, outros deixam passar, e depois se arrependem tarde demais. Deixe seu like e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.